conduzindo esse momento aí de musicalidade. Então, vamos iniciar o nosso momento, tá? Deixa eu transmitir aqui a minha tela. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Beleza, eu não estou vendo aqui a minha, tá? Porque estou transmitindo aqui para vocês. Então, hoje a aula é sobre separação de misturas e materiais de laboratório, tá? Os materiais de laboratório vão ser bem breves, né? Eu não coloquei tudo não, porque é muita coisa, então coloquei mais superficialmente. Então, essa é a nossa parte 1, parte de separação de misturas. Na natureza, os materiais são encontrados normalmente como misturas, né? Dificilmente nós podemos encontrar materiais puros, né? Esses materiais que são purificados, eles são tratados e separados de alguma forma para utilização, normalmente em laboratório ou nas indústrias, né? O processo de separação de mistura é também chamado de fracionamento, tá? Desdobramento ou ainda análise imediata. E aqui a gente tem salinas, né, onde o sal de cozinha é obtido, né, depois ele vai ser purificado, tratado, colocado iodo. E aqui a gente tem um esquema de alambique, tá? É onde se produz cachaça. Tem gente querendo entrar aqui na reunião, beleza? Temos 49 participantes. Dando continuidade. Aqui eu tenho o exemplo de uma mistura homogênea, né, de água e sal. E aí, para separar os dois componentes, tem que se fazer um processo de separação de mistura, né, desdobramento ou fracionamento, e aí nós obtemos a água pura, né, somente o H2O, que na aula passada, eu não dei a aula passada para vocês, eu vou mandar o link depois para vocês, a gente chama de composto, né, composto químico, meu Deus, que letra feia. Composto químico, tá? E o sal puro, que também é o composto, né? Uma substância composta tem mais que um elemento químico. Aqui a gente tem hidrogênio e água. No final do ai, que gagueira. No final do desdobramento, devemos verificar se as substâncias foram realmente bem separadas. No exemplo acima, se a água for totalmente pura, ela deverá, ao nível do mar, congelar a 0 graus Celsius e ferver a 100 graus Celsius. É assim que eu identifico uma substância pura, né? Normalmente, as substâncias puras têm propriedades bem definidas, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição servem para que você consiga identificar a substância, né? Verificar se ela é pura ou não. E isso eu falei na aula passada. Aqui nós já vamos começar a falar sobre os processos de separação. O primeiro processo é o processo chamado de filtração, onde nós temos processo mecânico, que serve para separar misturas heterogêneas, tá? E um sólido disperso em um líquido, sólido em um líquido, ou também em um gás, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, a filtração do café. Nesse caso, não é bem uma separação de misturas, né? Aqui é mais um processo de separar a extração do café, já que depois a gente colocou lá, aqui a gente colocou a água no café quente, a gente está tirando as substâncias daquele pó do café. E aqui é o exemplo de um aspirador de pó, né? O aspirador de pó, ele vai separar a poeira do ar. Ele vai capturar ali as partículas sólidas do ar, tá? E vão estar no chão. Dobragem, papel de filtro. Esse aqui é o esquema para separação de misturas dentro de um laboratório, né? Uma mistura homogênea, heterogênea, desculpa, onde nós temos um líquido e um sólido. E aqui são os materiais, né? Um becker, tá? Que é o material que está misturado, tem um bastão de vidro. Nós temos aqui um funil, e acoplado nesse funil está o papel de filtro, né?
Esse papel de filtro ele é dobrado de uma determinada maneira que evita passar as partículas sólidas, né? E aí vai passar somente o líquido. E no final, nós temos aqui o becker e o líquido separado. Um detalhe aqui é que nem toda mistura homogênea, ela vai ficar com partículas retidas aqui, né? Então, as misturas homogêneas normalmente vão passar a parte tanto sólida quanto líquida. Por exemplo, se eu tiver aqui água e sal, o sal ele vai se dissolver totalmente na água e ele vai ser coletado aqui no final do processo, né? Então, o processo aqui de separação com filtração desse esquema é para separar misturas heterogêneas. Água e sal é mistura do tipo homogêneo. Até aí tá tranquilo, gente? Rapaz? Beleza. Aqui eu tenho uns exemplos, né, do uso do processo de filtração na indústria. Não se pode liberar os contaminantes aí residuais dos tratamentos para a atmosfera. Então, aqui nesse topo, né, das chaminés, existem filtros. Então, esses filtros são responsáveis aí por capturar partículas sólidas para não enviar para a atmosfera. Um outro exemplo aqui é o filtro caseiro, né? Esse filtro caseiro aqui, que é muito eficiente na purificação de água. Ele vai ter dois negócios de porcelana. Esses negócios de porcelana que eu não são os filtros, realmente, né? Eles impedem que as partículas sólidas passem, né? Então, esses filtros ficam aqui dentro dessa parte. E aqui embaixo vai coletando a água. Aqui a gente tem uma filtração também da água, né? A água, teoricamente, a que a gente recebe da CAGES deveria ser tratada, deveria chegar bem límpida, né? Transparente, só que não. Ela chega com a coloração amarelada. E a gente espera decantar numa caixa d'água, né? Há 2 semanas atrás eu fiquei com um problema na caixa, eu tive problema na caixa, então eu tive que esvaziar e limpar a caixa primeiro, para depois a gente fazer o processo de pincelar, né? Para a gente não ter mais vazamento. E aí, galera, vocês me acreditam que deu 8 baldes de sujeira, né? De uma lama lá, que é a mistura da água da CAGES com só água da CAGES mesmo. Porque eles mandam com o produto, não decanta, né? E não decanta logo, já que a gente vai falar do processo. E aí a gente tem que esperar, né? Se não tiver a caixa d'água, já chega aquele negócio amarelado, e você tem que utilizar aquela água podre. E aí, esse é o processo de tratamento, né? A filtração de água. Aqui, nesse tipo de filtro, vai do mais fino para o mais grosso, né? Que é as partículas do filtro aqui vai começar do mais fino para o mais grosso, mas também existem aqueles no qual as partículas mais grossas, mais espessas, ficam em cima. E além disso também, gente, tem filtros, né, para tratamento de água que tem carvão ativado. Para que serve o carvão ativado? Para reter, né, algumas substâncias aí, como o cloroformo, tá? Gerado a partir de bactérias. Aí a gente tem também o processo de filtração a vácuo ou filtração a pressão reduzida, né? Onde aqui nós utilizamos frasco quitaçado ou apenas chamado de quitaçado e o funil de Bontner, que é acoplado nesse quitaçado, né? E aqui é colocado ou uma saída aqui acoplado a uma bomba, né? E essa bomba ela vai fazendo pressão, vai sugando aqui o ar e o material que está aqui, mistura de sólido e líquido, ele vai ser separado, né? O sólido vai ficar retido aqui e o líquido ele vai descer, escoar por aqui
enquanto a filtração é acelerada porque aqui está sugando, né? Está puxando o ar. Então, esse é o chamado de filtração a vácuo, tá? O segundo processo é o processo chamado de decantação. Muito cuidado, né? Que a gente tem duas partes. Primeiro é a parte da sedimentação, né? Por exemplo, eu pego lá a água da CAGES, e aí vem a água toda turva, toda amarelada. Eu não posso utilizar essa água instantaneamente, eu tenho que esperar que o processo de sedimentação seja feito. Esse processo é o quê? As partículas sólidas, elas vão para o fundo do recipiente. Então, isso é a sedimentação. Depois que sedimenta, aí sim vem o processo de decantação. Esse processo é feito a partir desse esquema, né? Você vai pegar o líquido e o sólido e vai escoar o líquido totalmente para um recipiente, que é um bastão de vidro apenas para auxiliar nessa separação. Muito cuidado quando estiver fazendo essa decantação, porque algumas partículas sólidas, elas tendem a ir para o líquido com qualquer movimento, né? Movimentou aqui, se esse sólido, normalmente ele tem a ficar suspenso de novo aqui no líquido, e ele vai ser transferido também. Para que isso não aconteça, normalmente se faz processo de sifonação, né? Que é colocado um tubo, e esse tubo aqui tem que ter uma diferença de pressão, uma diferença de nível, né? E esse de baixo suga o líquido no recipiente que está o sólido e o líquido, né? Esse líquido aqui para ser separado. E aqui embaixo está só o líquido deixando o sólido embaixo. Também tem que ter cuidado, porque se colocar muito próximo aqui do sólido, também vai ser transportado partículas sólidas. Saneamento básico em dias. Ok, até aí, gente? Beleza? Pronto. Samara está fazendo aí, né? Decantação, vídeo satisfatório de limpeza de piscina. Aliás, sedimentação, né, Samara? Ele vai fazer lá o processo de... Como é que é o nome? É como se fosse filtro, né? Passando do filtro lá. Vai renovar lá a água também. Enfim, vamos lá. A sedimentação fracionada, não falei da definição, né? Também processo mecânico que serve para separar, desdobrar misturas heterogêneas. Muita atenção para isso, tá? O que a gente separa? Mistura heterogênea na decantação. Sólido num líquido ou de dois líquidos immiscíveis. Aqui a gente tratou de sólido mais líquido, não falando sobre líquidos em si, né? E aqui a gente tem a sedimentação fracionada, que é um tipo especial de sedimentação, né, ou também chamado de flotação, muito importante, esse termo aqui já veio caindo no Enem alguma vez, né? Ocorre quando temos dois sólidos com diferentes densidades e um líquido tem uma densidade intermediária, né? Então, o exemplo aqui, nós temos areia e serragem. Então, coloca-se, aqui não tem o exemplo, a areia e a serragem no recipiente, né? E algum dos dois vai ter a densidade maior. Lógico, é óbvio que a areia tem a densidade maior. Como a serragem tem uma densidade menor, né, inclusive menor do que a da água, ela vai ficar aqui flutuando, ó, por isso o nome de flotação, e a areia vai sedimentar, vai ficar aqui embaixo. Oi, meu filho. Olha! É um bebezinho Barbie, filho? Então, a areia vai ficar lá no fundo do recipiente, né? E a serragem, o pozinho de madeira, vai ficar sobre a água. E a água fica no meio. Então, uma sedimentação fracionada. A gente tem, dentro da decantação, né? A sedimentação, desculpe, sedimentação, processo de centrifugação. O que é isso? Né? A aceleração da sedimentação por meio de uma rotação, de uma força física, né? Então, esse equipamento aqui é chamado de centrífuga. Coloca-se, por exemplo, amostras de sangue, né? Então, a amostra de sangue vai ficar aqui, e depois que faz a rotação, o sólido vai para o fundo do recipiente. Então, foi feita uma centrifugação, basicamente a aceleração
na sedimentação. Tranquilo, gente? Até aí tá na paz? Estamos na paz, entendendo? Beleza. Aqui nós vamos ter a câmara de poeira, né? Essa câmara de poeira aqui era para ser colocado... É aqui mesmo. E a gente vai ter a entrada do gás, mais poeira, e aí o ar vai passando aqui por essas barreiras e ele vai se depositando dependendo aí do peso, né, das partículas sólidas. Então, quanto mais o caminho é percorrido, menos partículas sólidas chegam até o final. Então, as partículas sólidas maiores ficam, né, aqui nesse compartimento, e o que é mais leve vai. Quando chega aqui, já vai ficar partículas mais leves aqui, né? E por aí vai. Aqui mais leve, e no final, basicamente, nós teremos o gás limpo. Vai ser chamado de câmara de poeira, separação de sólido e um gás. E aí, para separar líquidos, nós vamos ter a utilização de um funil de decantação, também chamado de funil de bromo, tá? Que é esse equipamento aqui, uma vidraria de laboratório, acoplado aqui nesse suporte universal. A gente tem uma garra segurando, né, o anel metálico, também chamado assim, e no final um becker. Então, os líquidos, né, que são heterogêneos e immiscíveis, nós temos uma densidade diferente deles, por exemplo, a água e o óleo. Então, um dos dois fica embaixo, o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Da água e do óleo, essa mistura vai ter o mais denso, a água, tá? E o menos denso é o óleo. Então, a água fica embaixo e o óleo. A água fica embaixo e o óleo fica em cima, é isso. Então, aqui, abre-se essa torneira e o líquido mais denso escoa aqui está sendo coletado no becker. E aqui eu tenho o exemplo do tratamento de piscina, né? Como a Samara falou, algumas substâncias são colocadas aí para esse tratamento, né? Como esse exemplo aí é o cloreto monobásico de alumínio. Cloreto monobásico de alumínio é um sal que faz com que as partículas sólidas que estão, né, na água da piscina sedimentem, então vão para o fundo. Depois é feita uma filtração lá, né, para retirar essas partículas dessa piscina. Ok? Ok, professor. Muito bem. A Anila Teixeira está dizendo, sempre me perguntei como ocorrer os processos em que a separação dos gases. Já vi que dá para separá-los, porém ainda não compreendo como. Pronto, Anila, já que a gente chega lá, nesse processo de separação de gases, tá? A gente vai falar justamente nessa parte de destilação. Então, a destilação, ela pode ser de vários tipos, né? Pela definição, processo físico, que serve para desdobrar misturas homogêneas. Percebam que aqui agora a gente está falando de misturas homogêneas, como soluções de sólido em líquidos. Então, nesse caso, se eu tiver componentes, um sólido e um líquido, eu utilizo uma destilação. E essa destilação é chamada de destilação simples. Ou essa destilação, a destilação pode ser do tipo de dois líquidos immiscíveis, né? Separação de dois líquidos immiscíveis. Então, nesse processo é chamado de destilação fracionada. Uma coisa importante que a gente tem que saber qual é o princípio dessa destilação, é o princípio desse processo. Qual é o princípio? Pontos de ebulição dos líquidos, né? Então, se eu tenho dois líquidos estão misturados, eu tenho que ver quais são os seus pontos de ebulição para que eu possa separá-los. O detalhe é quanto maior a diferença, melhor a destilação. Então, se um líquido tem, por exemplo, um ponto de ebulição de 50, óbvio que eu estou citando um líquido que talvez não existe, o outro de 100, então é excelente. Já se eu tiver um líquido com uma temperatura de ebulição próxima do outro, eu vou ter uma dificuldade para separar essas duas substâncias. No caso aqui de destilação simples,
o líquido evapora e o sólido continua no estado sólido, como, por exemplo, a água mais o sal, né? O exemplo mais clássico que a gente dá. A água evapora totalmente, e o sal fica lá no fundo do recipiente. Aqui tem um esquema todinho de um destilador. Muita atenção para esse esquema aqui, porque a gente tem que compreender como é que funciona, né? Inicialmente, nós temos do lado esquerdo o chamado pico de Bunsen, né? Ou também tem uma chapa aquecedora aqui também, uma mufla, que é, não, mufla não, esqueci como é que é o nome desse negócio. Que é colocado um balão de fundo redondo, né? Ele esquenta também, e a partir daí, essa mistura ela vai entrar em ebulição, né? O balão de destilação vai ficar aqui, e um dos líquidos, ele vai, se for 2 líquidos, vai começar a entrar no estado de vapor. E aqui a gente tem que ter atenção para isso, gente, ó. A entrada de água, ela tem que ser na parte de baixo, né, do condensador. Por quê, professor? Porque essa circulação de água aqui, ó, a água vai estar fria, ela vai percorrer esse caminho aqui mais lentamente, então vai resfriar o sistema com uma eficiência maior. Se eu colocar a entrada de água por cima, saindo embaixo, vai escoar muito rápido. Então, o ideal é que a água entre por baixo e saia por cima, para esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? E a água, ela resfria, né? E aqui, como os vapores estão quentes, vai chegar aqui, eles vão condensar, vão formar um líquido novamente. E esse líquido, ele vai escoar e vai ser depositado aqui, pode ser no becker, né? Pode ser num balão. Nesse caso aqui está sendo mostrado o balão. Então, esse aqui é todo um esquema de destilação que a gente tem em laboratórios. Ok? Entendido o esquema aqui de destilação nos laboratórios? Sim, Beleza, professor. pessoal? Ótimo. Beleza. Aqui é o esquema de alambique, que é para separar o caldo de cana fermentado, né, para separar a cachaça. É a torre de destilação de petróleo, onde a gente pode perceber aqui os componentes que entram, né, o fornalha, os componentes entram aqui, saem aqui. Quanto maior a elevação, menor vai ser a temperatura. Vocês vão poder observar isso. E os componentes que saem mais acima, eles têm pesos moleculares menores. Então, quem está mais abaixo, como, por exemplo, o óleo combustível, o diesel, tem peso molecular maior. Isso aqui é visto lá na parte de química orgânica. E aí a pergunta da nossa coleguinha, né? Não entendi aqui como é que é o processo de separação de gases, né? Como, por exemplo, aqui, gente, a destilação do ar líquido, né? O ar é, em sua maior parte, composto de nitrogênio e oxigênio, dentre outros, né? Então, aqui é colocado o ar, eliminação da poeira de CO2, ar puro. Para você separar esses dois componentes, tem que submeter a uma pressão e um resfriamento. Para quê, professor? Para converter esse gás em um líquido, né? Quando esses gases tornam-se líquido, e aí faz-se uma destilação fracionada. Fica a temperatura muito baixa, né? A temperatura muito baixa. Eu nunca nem cheguei a ver esse esquema aqui de destilação, mas são torres enormes. Eu acho que no P100 tem essas torres de destilação de gás, né? Então, captam esse ar, que é a mistura de gases, e aí separa. Observe que a temperatura de ebulição do nitrogênio, menos 196 graus Celsius, temperatura muito, muito baixa. E a do oxigênio, menos 183, né? Uma temperatura de ebulição maior do que o nitrogênio. E aí, depois disso, né, observe que vocês estão vendo aqui que são líquidos, né, ó, o ar é líquido. Então, depois que faz essa separação, captura-se o oxigênio na parte de baixo, o nitrogênio na parte de cima. Esses dois gases são os principais aproveitados aí para a indústria, para a indústria, né, e o oxigênio é utilizado aí também na parte
de hospitalar, né? Os hospitais necessitam aí, principalmente agora nesse tempo de pandemia, de oxigênio para ajudar na respiração da galera. Ok? Deu para entender aí, a Nila? Beleza? Gente, está dando eco aqui, eu não sei se é no meu microfone. Ou tem alguém com negócio ligado aí? Parou. Aí tá tranquilo? Então só é aqui mesmo que tá dando eco. Tranquilo. Então, dando continuidade, né? A destilação seca também é o tipo especial de destilação, onde a gente vai ter a destilação do sólido, né? É estranho, né, isso aqui? Então, isso aqui já vem cobrando vestibular, no esquema em si eu não encontrei, é difícil de encontrar esse negócio. Eu só achei aqui esse diagrama, né? Destilação da madeira, por exemplo, retira-se os gases, o ácido pirolenhoso, o alcatrão da madeira, carvão da madeira. Dentre esses gases, nós vamos ter aqui a mistura dessas substâncias, né? Aqui nesse ácido lenhoso, a gente tem mistura de água e ácido acético. E na mistura oleosa, dezenas de compostos orgânicos. Cristalização, processo que serve para separar e purificar sólidos. Por exemplo, aqui a água do mar, né? Contém sais. Em salina, evaporação lenta da água, sal comum, cloreto de sódio, cristaliza antes de outros sais, podendo assim ser separado. Então, a água do mar tem uma solução de diversos sais, né, contidos. Cloreto de magnésio, cloreto de sódio. Então, pelo cloreto de sódio se cristalizar mais rapidamente, ele pode ser separado aí primeiro. Aqui eu estou trazendo um vídeo para vocês, eu não vou mostrar, né, aquele cara lá do Manual do Mundo, Iberê Tenório, falando sobre como se faz os cristais de açúcar. E é bem interessante esse videozinho para que a gente faça com as crianças, né, de vez em quando. Lembrando que o açúcar é viciante e não deve ser consumido em excesso. Processo de sublimação. Sublimação é aplicável quando apenas um dos componentes é sublimado. Lembrando que a sublimação é o processo da passagem, né, do sólido para o gasoso, diretamente. Por exemplo, aqui, o iodo e impureza. Então, para que ele sublime, é necessário fornecer o calor. A gente está vendo aqui, né, embaixo dessa chapa de amianto, e o becker aqui, fornece o calor. O iodo vai sublimar, e aqui em cima ele vai ressublimar, né? Ele vai ou sofrer deposição, porque aqui em cima tem água, um vidro de relógio com água, né? E o iodo ele vai ficar na parte de cima aqui, tipo como se fosse grudado, e as impurezas vão ficar embaixo, podendo assim capturar o iodo aí. Ok, gente? Beleza. Ok. Nós temos aqui também a dissolução fracionada, aplicável apenas quando os componentes da mistura é solúvel num dado líquido. Por exemplo, a mistura de água, areia e açúcar, né? Então, o açúcar ele se dissolve, já a areia não. Então, deixa-se em repouso, a areia ela vai sedimentar e a água e o açúcar irão ficar aqui na parte líquida. Ele faz um processo de decantação, né, separando água mais açúcar, ou uma sifonação, e depois, eu quero separar a água e o açúcar. Aí você vai ter que fazer outro processo de separação de misturas, tá? Aqui é como se a gente tivesse mais de uma substância na mistura, né, chamada de solução fracionada. E aí a gente tem a extração, que é, no geral, o processo que utiliza um líquido, né, a um componente de uma mistura. Aí vem aquela questão da regra de solubilidade, né, semelhante dissolve semelhante. Então, uma mistura, por exemplo, de água, bromo e cloroformo, aí coloca-se a substância para poder tirar uma das
que é do jeito que você quer. Por exemplo, eu quero retirar uma mistura de bromo com cloroformo e água. Então, eu vou utilizar o bromo e o bromo ele apolar vai se misturar com o cloroformo e vai ser possível retirá-lo da água, né? Extração por solvente separa componentes da mistura. Está aqui o exemplo, né? Colocado aqui, beleza. E esse aqui de novo, ó, a gente já viu isso aqui, né? O funil de separação utilizado aí no processo. E também temos a destilação por arraste de vapor. Aqui é uma parte muito interessante, que parte da química, parte de óleos essenciais, né? São os óleos aí que nós temos como essências de perfume, por exemplo. Então, para fazer esse processo, são colocados aí a mistura de água com uma planta, por exemplo, que eu quero retirar o seu odor, né, o óleo essencial, e essa mistura aqui ela vai ser fervida, ó, aqui parte 3, e aqui vai sair os vapores, serão coletados aqui, né? E aqui vai sair mais vapor e vai chegar aqui nessa parte aqui do funil de bromo, e aqui a gente vai ter a parte de água, e o óleo essencial, ele fica aqui na parte superior desse recipiente, tá? E aqui tem a fonte, mas ele escola. É interessante também, pessoal, nessa parte de eu falar do filme muito bacana, tem até no YouTube, tem uma série lá na Netflix que é baseado, que é o Perfume, né? A história de um assassino. É bem bacana, o cara queria destilar as mulheres, maluco, né? Ele nasce lá com o olfato muito aguçado e ele vai lá para atrás de desenvolver de mulheres, ele captura elas e quer tirar a essência delas. É bem bacana o filme, coisa de doido, mas é legal. Separação magnética, a separação quando um dos componentes pode ser atraído por ímãs, né? Por exemplo, aqui nos lixões, muitos dos materiais de ferro podem ser separados aí de outros, né? O ferro pode ser revendido, pode ser reciclado, e aí faz-se uma separação magnética. Aqui eu estou colocando processo que até mesmo alguns deles eu nem falei, de separação de misturas, né? Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Como a gente tem pouco tempo, já está praticamente... Vai até que horas a aula, gente? 7h30, né? Não, acho que é 7h30. 7h30, né? 7h40 começa a outra. Beleza, beleza. Isso. Então, eu passei quase a aula toda falando como é o processo de separação de misturas. E aí, alguns equipamentos de laboratório, essa parte é uma parte bem rápida, né? Essa parte aqui a gente vai tratar sobre alguns dos equipamentos utilizados no laboratório, materiais de ferro. Aqui eu tenho o Pit Buzz, né? Ele vai servir para aquecer misturas, substâncias, certo? E acoplado aí no Bit Buzzing, fica logo acima, nós temos a tela de amianto. A questão de vestibular da UES vem perguntando sobre a tela de amianto, né? Qual é a função. E basicamente essa questão, por exemplo, ela fala justamente essa parte aqui. Essa tela de amianto distribui calor uniformemente para os recipientes que são colocados sobre ela, evitando a quebra dos equipamentos de vidro. Vem bem parecido com isso aqui, ó. Uma parte bem específica, né? Isso que, gente, que eu estou trazendo para vocês é parte de um livro do Ricardo Feltri. É uma referência nos livros de química, mesmo não sendo atual, né, ele aborda muito as questões de vestibulares. Ele é muito bacana, porque ele tem todo o conteúdo e ele tem várias questões para que você possa praticar. Aqui um suporte universal, né? Onde você vai ter uma parte metálica, uma base aqui de ferro, e aqui argolas, né, para segurar, ou garras metálicas para segurar recipientes, né? Aqui pode colocar um funil de filtração, né? Por exemplo, aqui pode colocar funil normal, tá? Então, esse material aqui,
serve para suportar alguma coisa, né? Segurar alguma coisa. Fabiana, separação magnética também pode ser chamada de imantação, que é o tipo de separação. Ô, Vitor, se não me engano, a imantação, cara, é o processo tipo, tu atrita um ímã com um prego, aí tu vai imantar o prego. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver aqui na internet. Imantação. É. Magnetização de materiais, é isso mesmo, tá? Não confunda a imantação, que não é isso aí. Então, por exemplo, chave de fenda. Ah, eu tenho chave de fenda, eu quero que o parafuso grude. Aí eu pego lá a ponta da chave e atrito ela no parafuso, no ímã, né? E depois eu coloco lá perto da parte que eu quero coletar, pegar. Outros materiais, desta vez nós temos utensílios de vidro, tubo de ensaio usado para testar reações, pequenas quantidades de reagentes. Vidro de relógio, usado para pesar pequenas quantidades de substâncias, evaporar pequenas quantidades de soluções, para cobrir becker e outros recipientes. Palermaia, usado para preparar e graduar soluções. Tá? Isso daqui também é utilizado, né, na parte de titulação. De novo, né, o vestibular da UES vem cobrando isso daí, perguntando sobre vidrarias. Balão de fundo chato, usado para aquecer e preparar soluções, e realizar reações com desprendimento de gases. Balão de fundo redondo, de uso semelhante ao anterior, porém mais apropriado aos processos de destilação, né? Existe um material, equipamento, né, que é colocado nesse balão aqui, que ele aquece o balão para fazer o processo de destilação, tá? Aqui aproveita o cilindro graduado para medir e transferir volumes de líquidos em soluções. Um detalhe é que esse material, ele não é de muita precisão, não tem muita precisão. Tá? Daqui a pouco a gente vê outros materiais que são precisos. Pronto. Todos esses materiais, com exceção da trompa de vácuo, são materiais de precisão, tá? Balão volumétrico, para preparar soluções, volumes de soluções com maior precisão. Então, esses balões, eles têm volumes específicos, por exemplo, 250 ml. Então, bem aqui no topo, né, você vê aqui essa linhazinha, esse menisco, onde tem a água, ele serve para fazer a solução com esse volume definido. Ah, professor, eu quero fazer uma solução de, sei lá, 100 ml. Então, você tem que procurar um balão de 100 ml. Então, são volumes específicos, né? Esse balão serve justamente para esse preparo de soluções. Pipeta graduada, para medir, transferir volumes variáveis de líquidos ou soluções. Um detalhe é que isso aqui tem uma precisão maior do que a proveta. Pipeta volumétrica, para medir, transferir volume fixo de líquido ou solução, com maior precisão que a pipeta graduada. Então, normalmente, isso daqui também tem um volume definido, por exemplo, 2 ml ou 5 ml. Né? Então, essa pipeta volumétrica tem volumes definidos, enquanto a pipeta graduada tem volumes variáveis. E a bureta, para medir volumes de líquidos ou soluções por escoamento. Normalmente, isso aqui é utilizado para fazer titulação, tá? Titulação, a bureta, né? Que é a parte lá de verificar qual é a concentração do ácido ou concentração da base que você quer definir. Então, esses materiais aqui de precisão, ó, balão volumétrico, pipeta graduada, pipeta volumétrica e bureta, são materiais que não podem ser aquecidos. Não podem ser aquecidos. Por quê? Porque vai acontecer a dilatação do vidro, né? E aí vai perder a precisão do material. Por exemplo, aqui se media 2 ml, vai medir mais que 2 depois que ele for aquecido. Então, não pode aquecer esse material. E a trompa de vácuo, sua forma visa aproveitar uma corrente de água para arrastar o ar por meio de uma abertura lateral empregada na filtração a vácuo. Utensílios de porcelana, que a gente tem o cadinho de porcelana, usado para aquecimento e fusão de sólidos.
em altas temperaturas. Triângulo, porcelana, basicamente eu coloco aqui em cima. Cápsula de porcelana, utilizado para concentrar e secar soluções. Uma almofariz e pistilo, é usado para trituração de sólido. Então, coloco o sólido aqui dentro, é como se fosse um ferrinho de uma mão de pilão, né? Um pilão. Só que aqui a gente pode estar batendo, não. A gente faz como mão de pilão. Só coloca lá o pistilo no almofariz e faz alguns movimentos de fricção para poder triturar o sólido, né? Na segurança do laboratório, nós vamos ter algumas placas aí indicando corrosivo, né? Você está vendo aqui, alguns materiais são corrosivos, como por exemplo, ácidos, materiais podem ser tóxicos, materiais altamente inflamáveis, normalmente substâncias orgânicas de laboratório são inflamáveis, como acetona, como álcool, material radioativo, que dentro do laboratório das escolas dificilmente a gente vai encontrar isso aqui. Normalmente a gente pode encontrar esses três. E aí a gente tem as regras do laboratório: use aparelhagem limpa, que não esteja quebrada nem trincada. Conheça as propriedades da substância que vai usar. Não pegue com as mãos, não cheire, não prove produtos químicos. Né? Muita gente chega no laboratório e quer estar botando a boca nas coisas, quer estar colocando as coisas na boca, não dá certo, tá, gente? É perigoso. No laboratório ninguém pode estar brincando, não, nem comendo, nem fazendo alguma coisa. Use sempre óculos de proteção e luvas, não deixe frascos abertos ou em locais de onde possa cair o sistema de exaustão para gases venenosos. Aqui a gente tem chamado capela, né? Capela é um localzinho lá dentro do laboratório, no qual líquidos que são voláteis, aqueles que se transformam em gás com facilidade, devem ser manuseados ali na capela, né? Para quê? Para que os vapores escapem aí e não fiquem presos dentro do laboratório. Tenha sempre extintor de incêndio apropriado em mãos. Você percebe que dentro do laboratório é para ter extintor de incêndios, né? Cuidado ao descartar produtos, procure saber qual é o descarte mais adequado deles, né? Muitos reagentes podem causar danos ambientais, então não podem ser destacados dentro de um ralo, por exemplo. Então tem que ter um tratamento adequado. Lave as mãos após cada experiência. Então essas são algumas normas de laboratório. Dentro do laboratório também, gente, tem o chuveiro, deve ter o chuveiro, né? Para caso de alguns acidentes, né? A professora minha de química da universidade, ela disse que se queimou com ácido, disse que estourou lá o ácido e ela ficou toda molhada do ácido, ela correu lá para baixo do chuveiro, teve que tirar a roupa bem rápido para não se queimar tanto, né? Material muito corrosivo, e ela escapou, perdeu os cabelos, depois veio nascer de novo, mas foi muito grave o acidente dela. Aqui a gente tem algumas substâncias, né, características de um antídoto, por exemplo, o ácido sulfúrico, altamente corrosivo, né? O que utiliza? Por exemplo, se cai na pele, leite de magnésio, ácido clorídrico, volátil sufocante, altamente corrosivo. O que utiliza? Leite de magnésio, soda cáustica, muito tóxico. Aí utiliza para neutralizar vinagre, suco de limão. Aqui é como se fosse para fazer uma neutralização da substância, tá? Pronto. Isso é tudo, pessoal. Eu vou estar disponibilizando o slide agora para vocês, ou então amanhã bem cedo. Deixa eu terminar a gravação. E valeu. Não manda